Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa live do Encontro Gênesis. Hoje estamos iniciando a nova série online chamada Afinal de Contas, Quem é Jesus? Essa será a série que estaremos estudando e ministrando ao longo do mês de maio. Vai ser um tempo muito bacana, um tempo de muito crescimento, um tempo a qual acredito Deus vai falar aos nossos corações. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando no Facebook, aqueles que estão chegando também no Instagram, tá? Muito prazer, meu nome é Léo Oliveira, eu sou pastor do Encontro Gênesis. O Encontro Gênesis, para quem ainda não conhece, é uma pequena paróquia cristã que se reúne aos domingos, sempre às 17 horas, na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Fica próximo a Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo. Então, depois que esse período de pandemia, de isolamento social se findar, eu quero te convidar a você vir nos fazer uma visita, eu quero te dar um abraço e juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor, tá bom? Acesse o nosso site www.encontrogenesis.com.br. Acesse as nossas redes sociais, facebook.com/encontrogenesis, Instagram, @encontrogenesis. Ouça as nossas exposições pelas principais plataformas de streaming, tanto Spotify quanto Deezer. Basta você digitar Encontro Gênesis, tá bom? Afinal de contas, quem é Jesus? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui, para juntos, Pai, investigarmos e buscarmos conhecer um pouco mais sobre o Senhor. Sinta-se à vontade, fale aos nossos corações, que possamos estar totalmente desarmados e que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor vai nos ensinar e ministrar nesta hora, Pai. Obrigado. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, quem é Jesus? Por gentileza, eu queria pedir um favor. O Jesus de verdade poderia se levantar? Levantou alguém aí do outro lado? Aqui também não levantou. Existem muitos retratos de Jesus nas galerias de artes do mundo inteiro. Esses retratos são frequentemente tão conflitantes que oferecem pouca ajuda para se obter uma imagem exata de como era Jesus durante o período de sua encarnação. Essa multiplicidade de retratos traz uma confusão ampla que existe no mundo atual sobre a identidade de Cristo. Precisamos de Cristo, o Cristo real. Um Cristo gerado de especulação vazia ou criado para se encaixar nos padrões dos filósofos não nos serve. O Cristo reciclado, um Cristo de comprometimento, não pode redimir ninguém. Um Cristo diluído, de glória alvitada, despojado de poder, reduzido a um símbolo ou tornado incapaz pela habilidade de eruditos, não é Cristo, e sim o anticristo. O prefixo anti pode significar contra ou em lugar de. E na linguagem há uma pequena diferença entre essas palavras, mas o sentido que ambas transmitem é uma distinção sem diferença, porque suplantar o Jesus real por um substituto é agir contra Cristo. Mudar ou distorcer o Cristo real é se opor a ele com o falso Cristo. Nenhuma pessoa da história tem provocado tanto estudo, tanta crítica, tanto preconceito ou devoção como Cristo de Nazaré. A poderosa influência desse homem o torna um alvo primordial para as flechas dos críticos, do criticismo, e um excelente objeto de revisão, de acordo com o preconceito do intérprete. Então, o retrato do Jesus histórico tem sido alterado para satisfazer
as imaginações daqueles que buscam colocá-lo ao lado deles. Buscam torná-lo um aliado nas inúmeras causas em que militam, muitas das quais, vale dizer, são mutuamente exclusivas. E no laboratório dos teólogos, Cristo ele é tratado como um camaleão. Ele é forçado a se adaptar ao pano de fundo pintado pelos teólogos. Rigorosas tentativas acadêmicas têm sido feitas para se retornar ao retrato que o Novo Testamento apresenta de Jesus, para descobrir o Jesus histórico real. Essas tentativas de adentrar a história, de espiar atrás da cortina do suposto testemunho primitivo dos apóstolos, têm ensinado muito sobre o preconceito dos eruditos, mas têm também acrescentado pouco ou quase nada ao nosso entendimento do Jesus real. O que os eruditos descobriram atrás do véu foi um Cristo criado à imagem deles mesmos, de acordo com seus próprios preconceitos. Os liberais do século XIX acharam um Jesus liberal. Os existencialistas acharam um herói existencial. Os marxistas descobriram um revolucionário político. Os idealistas acharam um Jesus idealista. Os pragmáticos descobriram um Cristo pragmático. Investigar atrás ou além do Novo Testamento é procurar uma agulha no palheiro com velas de orgulho e preconceito. Há também o Jesus de tesoura e cola. Ele é moldado por aqueles que buscam na Bíblia um núcleo autêntico de tradições sobre o Cristo. As coisas que eles veem como extras desnecessárias, os acréscimos de mito e lenda, são cortadas pela tesoura para expor o Jesus real. Parece bastante científico, mas tudo é feito com espelhos. A arte do mágico nos deixa com um retrato de Rudolf Bultmann ou de John Robinson. E, de novo, o Jesus real é obscurecido. Por preservar uma quantidade mínima de informação do Novo Testamento, achamos que evitamos a subjetividade. Porém, o resultado é o mesmo. Um Jesus moldado pelas tendências do erudito que usa a tesoura e fica com as mãos sujas de cola. Há uma história de um errante que bateu à porta de um agricultor e pediu de forma educada por um trabalho como faz tudo. O agricultor o colocou para trabalhar em fase de teste, para avaliar suas habilidades. E a primeira tarefa que esse agricultor deu a esse homem era cortar lenha para a lareira, né? O que o estranho terminou de forma muito rápida. Já a tarefa seguinte era arar o campo. Esse homem o fez em poucas horas. E esse agricultor ficou muito alegre e ao mesmo tempo admirado. Parecia que ele havia encontrado um Hércules moderno. E a terceira tarefa era menos ambiciosa, era menos laboriosa. Ele levou ao celeiro esse homem, né? Ele mostrou um monte de batatas e disse para o rapaz separar as batatas em 2 baldes. As batatas do primeiro, né, de primeira qualidade, deveriam ser colocadas em um balde. As inferiores em outro balde. O agricultor ficou curioso quando seu trabalhador miraculoso deixou de trazer o relatório tão rápido quanto fizera nas outras tarefas. E depois de muitas horas, o agricultor foi ao celeiro, né, para investigar o porquê da demora, o que estava acontecendo. Não havia nenhuma mudança perceptível naquele monte de batatas. Um balde tinha apenas 3 batatas e o outro apenas 2. E o agricultor perguntou: meu filho, qual o problema? E por que você está tão devagar? Aconteceu alguma coisa? A expressão de derrota estava estampada no rosto do homem contratado. Quando ele desistiu e simplesmente respondeu: há decisões na vida que são difíceis.
O método da tesoura e cola sofre de determinar de antemão o que é autêntico e o que é mito no retrato bíblico de Jesus. O que Bultmann descarta no cesto de lixo, outro erudito colocou no cesto de fatos essenciais. O que Bultmann considera principal, outro rejeita como inferior. Aquilo que talvez seja simples para você, não seja de repente tão simples para outro. E essa complexidade de pensamentos torna algo que talvez poderia ser simples, né, teoricamente, em algo muito complicado. A evidência é convincente. Nós não podemos esquecer isso. O problema é simples. Não está no relato inferior dos autores do Novo Testamento ou nos rústicos documentos históricos que chamamos de Novo Testamento. O teólogo suíço Emil Brunning denunciou o liberalismo do século XIX. O veredito de Brunning era tanto simples quanto ao mesmo tempo provocador. O problema, disse ele, é incredulidade. Esse era o problema, a incredulidade, né? Brunner, ele não estava falando sobre a incredulidade que era baseada em evidência insuficiente. Rejeitar uma crença porque as evidências não apoiam as suas asseverações é uma reação sábia e honrável. Ou seja, crer diante de uma evidência frágil é credulidade, a marca do tolo, e não honra a Deus. No entanto, a evidência sobre Jesus é convincente. Portanto, rejeitar crer nele é cometer um ato imoral. A incredulidade é julgada por Jesus não como um erro intelectual, e sim como um ato hostil de preconceito contra o próprio Deus. Esse tipo de incredulidade é destrutivo para a igreja e para o povo de Deus. Como essa incredulidade tão evidente pôde não somente atacar as igrejas cristãs, mas também, em diversos casos, conquistar seminários e denominações inteiras. Porque as pessoas que rejeitam totalmente o retrato de Cristo apresentado no Novo Testamento simplesmente não abandonam por completo o cristianismo e deixam a igreja para mortais menos instruídos que precisam de um Jesus imaginário como uma muleta religiosa. No século XIX, irmãos, ele trouxe uma crise intelectual e moral para a igreja. O surgimento da teologia liberal, que rejeita categoricamente a essência sobrenatural do Novo Testamento. Essa crise, por fim, se impôs sobre questões práticas. Se os líderes de uma igreja ou corpo docente de um seminário despertam em certa manhã e descobrem que não creem mais no que a Bíblia ensina, quais são as opções deles? A opção mais óbvia e a primeira expressa por homens honráveis é que eles declarariam a sua incredulidade e deixariam educadamente a igreja. Entretanto, se controlam as estruturas de poder da igreja, eles têm questões práticas a considerar. Por vocação e treinamento, seu trabalho ele está vinculado à igreja. A igreja representa um investimento financeiro de bilhões, uma instituição cultural estabelecida com milhões de membros ativos e um veículo eficiente para a reforma social. Esses fatores fazem com que o declarar incredulidade ao mundo e fechar as portas à igreja se tornem menos atraentes. A atitude de menor resistência é redefinir o cristianismo. Redefinir o cristianismo não é uma tarefa fácil. O cristianismo tem sido definido por dois fatores que eu considero importantes.
O primeiro fator é a existência de um conjunto de literatura que inclui fontes primárias sobre o fundador e mestre da fé cristã, Jesus de Nazaré. O segundo fator é a existência de 2000 anos de tradição eclesiástica, que inclui pontos de discordância sobre assuntos específicos de debate entre as denominações, mas que revela uma admirável unidade de confissão sobre as doutrinas essenciais do cristianismo. Ou seja, redefinir o cristianismo exige que a pessoa neutralize a autoridade da Bíblia e relativize a autoridade dos credos. A luta da igreja nos últimos 150 anos tem sido precisamente nesses dois pontos. Não é por acaso que o cerne do tumulto da controvérsia está nos seminários. E a igreja de nossos dias tem se focalizado em questões concernentes à Bíblia e aos credos. Por quê? Não apenas por causa da palavra no papel, mas também por causa de Cristo. Para redefinir o cristianismo, a pessoa teria que banir o Cristo da Bíblia e o Cristo dos credos. A igreja, ela é chamada de quê? O corpo de Cristo. Alguns se referem a isso como a encarnação contínua. A igreja existe, certamente, para incorporar e levar avante o quê? A missão de Cristo. E por essa razão, a igreja é inconcebível sem Cristo. Porém, a igreja não é Cristo. Ela é fundada por Cristo, formada por Cristo, comissionada por Cristo e capacitada por Cristo. A igreja é governada por Cristo, santificada por Cristo e protegida por Cristo, mas não é o Cristo. A igreja pode pregar salvação e edificar os salvos, mas não pode salvar. A igreja pode pregar, exortar, repreender e admoestar contra o pecado. Ela pode proclamar o perdão do pecado e dar uma definição teológica para o pecado, mas não pode expiar o pecado. Cipriano declarou: aquele que não tem a igreja como sua mãe, não pode ter a Deus como quê? Como seu pai. Precisamos da igreja tão urgentemente como um bebê faminto precisa do leite de sua mãe. Não podemos crescer nem ser nutridos sem a igreja. Possuir a Cristo e desprezar a igreja é uma contradição intolerável. Não podemos ter a Cristo sem adotarmos a igreja. No entanto, é possível, irmãos, ter a igreja sem receber a Cristo. Agostinho descreve a igreja como corpus permistum, ou corpo misto, de joio e trigo, de crentes e incrédulos, que existem, que subsistem, que coexistem lado a lado. Isso significa que a incredulidade pode ter acesso à igreja. Contudo, a incredulidade nunca tem acesso a Cristo. Se somos redimidos, o Cristo em que cremos, o Cristo em que confiamos, tem de ser verdadeiro. Um Cristo falso, um fake Cristo, um fake Christ, ou um Cristo substituto, não pode redimir. Se acharmos improvável que o Cristo bíblico possa redimir, é ainda menos provável que um Cristo especulativo da invenção humana possa fazer. Sem a Bíblia, nada podemos saber sobre o Cristo real. Nossa fé está em pé ou cai com Jesus bíblico. Agora, vamos deixar então de lado as teorias de inspiração da Bíblia, fazendo isso por sua conta e risco. Porém, mesmo sem a inspiração,
o Novo Testamento, as fontes primárias, os documentos mais antigos daqueles que conheceram a Jesus, o relato daqueles que aprenderam dele e foram testemunhas oculares de seu ministério. Eles são as fontes históricas mais objetivas que possuímos, irmãos. Que possuímos. Infelizmente, muitos de nós criamos os nossos próprios Cristos. Nós achamos que Jesus é uma marionete que não vê os seus próprios barbantes. Ledo engano. Homens que escreveram com um propósito premeditado. Alguns opositores nesse ponto chamam a atenção ao fato óbvio de que o retrato de Cristo apresentado no Novo Testamento chega até nós pelas penas de homens tendenciosos que tinham um propósito premeditado. Os evangelhos não são história, dizem eles, mas a história redentora com ênfase nos esforços de persuadir homens a seguir a Jesus. Bem, certamente os escritores tinham um propósito premeditado, mas não era um propósito secreto. João, capítulo 20, o verso 31, o apóstolo disse com franqueza: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O fato de que os escritores bíblicos, irmãos, eram crentes zelosos em persuadir os outros, demonstra que eram verdadeiros. Se eles fossem incrédulos, enquanto exortavam os outros a crer, seriam culpados de duplicidade. Mas é claro que os homens podem se enganar quanto ao que proclamam. Mas o fato de que eles criam em sua própria mensagem até a morte deve fortalecer e não enfraquecer a sua credibilidade. O relato dos escritores bíblicos foi realmente um relato de história redentora. Era redentor porque eles não escreviam do ponto de vista de historiadores neutros e desinteressados. Era história porque eles insistiam em que o seu testemunho era verdadeiro. E nessa altura surge uma questão prática dos céticos modernos e obstinados que procuram desacreditar o Cristo bíblico ao expor o Cristo dos apóstolos como uma mera ilusão. Eles argumentam que se os discípulos mais íntimos de Jesus foram tendenciosos porque eram crentes, a erudição laboriosa para descobrir o Jesus real não fazia sentido. Não fazia sentido. Se tudo que sabemos de Jesus aprendemos o testemunho dos apóstolos, se eles são a tela por meio da qual devemos ver a Cristo, nossos esforços, irmãos, são inúteis. Os nossos esforços são inúteis. A resposta é que Jesus histórico não viveu num vácuo. Ele é conhecido, pelo menos em parte, pela maneira como transformou aqueles que estavam ao seu redor. E sabemos e conhecemos muitos testemunhos desse Cristo. Não é verdade? Quero conhecer o Jesus que mudou Mateus, transformou Pedro e convenceu Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Se essas primeiras testemunhas não podem me levar ao Jesus real, quem é que pode? Quem é que pode? Se não é por meio de amigos e pessoas amadas, como alguém pode ser conhecido? Se os apóstolos não podem me levar a Jesus, as minhas únicas opções então seriam escalar a fortaleza do céu por subjetivismo místico, adotar as mais velhas de todas as heresias, o gnosticismo, ou armar a minha tenda no acampamento dos céticos que excluem a Jesus do campo da verdade significativa. Dê-me o Cristo bíblico ou dê-me nada.
E que se faça isso logo, por favor, porque as opções nada me dão, exceto a frustração de uma investigação completamente inútil. Jesus disse no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, verso 36 ao 37, o seguinte, 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 37, que daria uma pessoa em troca de sua alma? Jesus colocou um preço elevado na alma do homem, e eu sou grato por isso. Você deveria ser grato por isso. Eu amo pensar que minha alma tem valor e não quero desperdiçá-la com um Cristo vazio, um Cristo de especulações subjetivas. Mas isso é o que fazemos quando nos comprometemos com qualquer coisa menos do que Cristo real. Estamos brincando com almas de homens, almas pelas quais Cristo entregou sua vida para redimir. Precisamos de um quadro verdadeiro de Jesus. Há métodos diferentes que poderíamos usar para chegar ao nosso quadro verdadeiro de Jesus. Poderíamos examinar os credos clássicos da igreja e obter discernimento valioso sobre a sabedoria coletiva das eras. Poderíamos também restringir nosso estudo à teologia contemporânea em uma tentativa de estudar Jesus à luz de nossa própria cultura. Ou poderíamos tentar a sorte em nossa própria criatividade e produzir outra opinião especulativa. E aí? Minha sugestão é olharmos para Jesus como ele é apresentado no Novo Testamento. Mesmo quem rejeita o caráter revelado da Bíblia e sua inspiração de vida, te indicará um fato inegável. Quase tudo o que sabemos a respeito de Jesus está registrado nas Escrituras. E aí? E aí? Os escritores do Novo Testamento são as fontes primárias de nosso conhecimento sobre Jesus. Se essas fontes são ignoradas ou rejeitadas, ficamos à mercê da especulação, somente da especulação. E aí? Ecoamos o clamor de Erasmo, as fontes, à medida que focalizamos a nossa atenção no Novo Testamento. Não importa quais vantagens possamos ter de 2000 anos de reflexão teológica, esses anos nos afastam da reação imaculada dos contemporâneos de Jesus que o conheceram, andaram com ele, observaram-no em ação e o interpretaram a partir da perspectiva das Escrituras do Antigo Testamento. Os escritores bíblicos são as fontes primárias e o retrato que eles fizeram de Jesus tende a assumir a prioridade em qualquer estudo sério sobre ele. Fora dos escritores do Novo Testamento, não há mais nada do que 3 parágrafos de literatura escritos no primeiro século sobre a pessoa e a obra de Jesus. E aí? Quando nos voltamos às fontes bíblicas, reconhecemos que qualquer tentativa de entender a Jesus tem de levar em conta os perigos impostos por nossa própria mente. Embora o Novo Testamento, irmãos, não seja um produto do século XIX, aqueles de nós que hoje leem o são. Desde pequenos, cada um de nós tem sido exposto a alguma ideia sobre Jesus, ainda que não seja de nenhuma outra fonte, senão daquelas exibições simples que vemos nos presépios de Natal. Não é verdade? Embora não tenhamos um conhecimento exaustivo do Jesus bíblico, também não somos ignorantes a respeito dele. Vários livros trazem alguma informação sobre Jesus e alguma opinião sobre ele. Nossas opiniões podem ou não estar em harmonia com o retrato bíblico, mas trazemos ao texto aquelas suposições e às vezes criamos uma atitude de preconceito que torna difícil ouvirmos o que os contemporâneos de Jesus estavam dizendo, né? Também precisamos estar cientes de que Jesus
não é uma mera figura de interesse histórico que podemos estudar insensivelmente. E somos cientes das afirmações de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Compreendemos que temos de fazer uma decisão sobre ele, a favor ou contra. Também estamos cientes de que muitos creem que essa decisão determina o destino eterno da pessoa. Sentimos que muita coisa em jogo em nosso entendimento de Jesus e por isso temos que lidar com a questão não com indiferença, e sim com o entendimento de quem é Jesus, né? É uma questão de importância crucial para cada um de nós. Se Jesus traz ou não à minha vida uma reivindicação absoluta, isso é algo que eu não posso ignorar inteligentemente. Os escritores do Novo Testamento nos dão um relato de testemunhas oculares de Jesus de Nazaré. Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4, começa o seu evangelho com as seguintes palavras. Vamos ler. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Pedro ainda acrescenta a seguinte afirmação em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Os relatos bíblicos afirmam ser narrativas em primeira mão acerca do ministério de Jesus Cristo. Tais registros nos foram dados por homens que possuíam consciência própria e eram francamente comprometidos em seguir a Jesus. Devemos então, irmãos, considerar o testemunho daqueles que conheciam, amavam-no e deram sua vida por ele. Que Deus nos bendiga. Amém? Pessoal, lembrando que amanhã temos a nossa live de casal, eu e minha esposa, a partir das 20 horas, lá no Instagram, tá? Todos são convidados a participar, será um bate-papo, vai ser bem bacana. Então, eu te convido a participar dessa live de casal, né? Hashtag sem filtro. No próximo domingo, haverá a nossa exposição bíblica em 2 horários. A primeira às 10h30 da manhã e a segunda às 17 horas, tá? Então, dando continuidade à série expositiva no princípio, a exposição do livro de Gênesis, todos estão convidados a participar. Será transmitido tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, tá bom? Então, todos são convidados a estar participando, tá? Então, muito obrigado, foi um tempo muito legal esse estudo aqui. Obrigado a todos que participaram, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, tá? E vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo a qual o Senhor nos concede, de estarmos transmitindo, Pai, esse estudo àqueles que estão assistindo, Pai. Fala aos seus corações, ministra a tua porção, Pai, em cada vida. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Lembrando, acesse o nosso site www.encontrogenesis.com.br, nossas redes sociais, facebook.com/encontrogenesis, Instagram, @encontrogenesis. Ouça as nossas exposições através das principais plataformas de streaming. Você pode ouvir pelo Spotify ou pelo Deezer. Basta você colocar Encontro Gênesis, tá bom? Então até amanhã, às 20 horas, aqui no Instagram do Encontro Gênesis, a live de casal, tá? E no domingo, a nossa exposição bíblica a partir das 10h30 e às 17 horas, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, obrigado pela participação, paz e bem a todos.